Graça e paz a todos os abençoados que nesta noite estão aí me acompanhando através aí do Facebook, do Instagram, do YouTube. Sejam todos bem-vindos a esta live ao vivo do MGA em Manaus. Estamos situados na Rua Flamengo, número 110, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus. Eu quero convidar você para participar conosco dos nossos cultos, quarta-feira às 19 horas, domingo às 19 horas. Você é meu convidado, todo especial, você e toda sua querida família. Gostaria de contar com a presença de todos nesses 2 dias da semana. Amém? Abençoados. Hoje, nesta noite, eu tenho uma mensagem da graça de Deus. O apostolado do apóstolo Paulo, que foi uma revelação que ele recebeu de Deus para nós. Então, nós temos aí o apóstolo que recebeu do Senhor Jesus a revelação da graça de Deus para nossas vidas. E que nós fazemos menção desse apostolado. Nós cremos nesta palavra, nesse apostolado, porque todos os apóstolos que andaram com o Senhor Jesus, nenhum teve o privilégio de receber a revelação da graça de Deus, né? Então a gente entende que o apóstolo Paulo recebeu aí, né, a revelação da graça de Deus em Cristo para nós que somos gentios. E eu quero nesta noite falar um pouco a esse respeito. E você que está me acompanhando aí através do Facebook, do Instagram, do YouTube, compartilhe esta live, né? Compartilhe essa live nos grupos, né? Faça aí um trabalho de um evangelista também. Amém, abençoados? Esse é o Ministério Graça e Apostolado, o MGA Manaus, situado na Rua Flamengo, no bairro Cidade de Deus, na zona norte de Manaus. Com os cultos às quarta-feira e aos domingos, no horário de 19 horas, você é o convidado. Esse quem vos fala, pastor José Nilton, do MGA Manaus, do qual eu sou o pastor responsável por este trabalho aqui em Manaus e no Amazonas. Amém? Eu quero orar com os abençoados que estão aí do outro lado, né? Que estão aí me recebendo aí dentro das suas residências. Você que está aí no seu sofá, deitado na sua cama, fazendo aí os seus trabalhos, né? Eu sei que tem muita gente que nesse momento está trabalhando, mas que também ama a palavra de Deus, gosta de ouvir a palavra de Deus, vive a palavra de Deus, amém? Eu quero orar com os abençoados nesta noite, para que o Senhor, né, manifeste nesta noite uma unção sobrenatural da parte de Deus na minha vida e coloque palavras, as excelências das revelações, para que eu possa transmitir aqui através dessa live a você que está aí do outro lado, amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, o ressuscitado, Senhor, eu oro nesta noite para que haja, meu Deus, revelação da graça e do apostolado, da Tua palavra, Senhor. Meu Deus, eu faço a minha confissão de fé perante Ti nesta noite, diante de Deus. Meu Deus, eu confesso que o Senhor é o meu único e suficiente Salvador, e que já me justificou de todos os meus pecados, de todas as minhas falhas. Hoje eu posso dizer que sou justificado, sou salvo pela graça, sou liberto do Senhor. Por isso, meu Deus, estou aqui neste momento para levar esta palavra, meu Deus, a todos que nesta noite estão me acompanhando aí através desta live, pelo Facebook, pelo YouTube, pelo Instagram. Em nome do Senhor Jesus Cristo e esse o ressuscitado. Senhor, que haja manifestação nesta noite na minha vida
e na vida desses abençoados que estão aí, né, me acompanhando através da internet, através das redes sociais. Eu creio, meu Deus, que o Senhor é poderoso, o Senhor é um Deus que pode, meu Deus, nesta noite curar o doente, levantar os que estão caídos, porque a tua palavra, ela é poderosa, no teu nome há poder, e é no nome de Jesus que nesta noite eu oro e clamo, e intercedo em favor de todos que estão me acompanhando. Quem sabe você que está aí no leito de enfermidade, no hospital, numa UTI, né? Eu quero nesta noite declarar na sua vida o milagre do Senhor. Receba aí nesta noite a tua cura, o teu milagre. Recebe nesta noite aí a manifestação do Espírito Santo de Deus na sua vida. Sinta aí neste momento o toque das mãos do Senhor na tua vida e receba a tua vitória, a tua cura, o teu milagre, em nome de Jesus. Eu creio pela fé, por isso eu falo. Declaro pela fé, em nome de Jesus, que você já está curado. Eu chamo a existência do milagre de Deus na tua vida. Eu chamo a existência, o poder de Deus, o milagre e o prodígio na tua vida. Pela fé, eu declaro, receba nesta noite a tua vitória, o teu milagre, a tua cura, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Abençoados, eu quero trazer nesta noite aqui uma palavra que está registrada aos Romanos, no capítulo de número 1. Capítulo de número 1. Você que está com a sua Bíblia, você pode me acompanhar. Vou estar aqui citando alguns textos, né? Você pode acompanhar também. Eu estou com 3 Bíblias aqui nas minhas mãos. Eu tenho uma aqui, a João Ferreira de Almeida, ela é atualizada, e também estou com uma Bíblia João Ferreira de Almeida, sem ser atualizada, tradicional. E estou também com a Bíblia da linguagem Thompson, né? E também é uma linguagem bem conhecida aí, né? É uma Bíblia que já é bastante conhecida no meio do povo, no meio do cristianismo. Amém? Então vamos lá, abençoado. A palavra de Deus diz o seguinte, no capítulo 1 de aos Romanos, versículo 1 diz: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Amém? Então veja que, a princípio, eu vou estar aqui falando do apóstolo Paulo. Amém? O apóstolo Paulo, ele foi o apóstolo que recebeu aí a revelação da graça de Deus, para que ele levasse ao povo. A princípio ele começou pregando aos judeus, mas os judeus não aceitaram, né? E por esse motivo, então, nós vemos aí uma referência no livro de Atos, no capítulo de número 18, versículo de número 6, né? Capítulo 18 de Atos dos Apóstolos, na Bíblia João Ferreira de Almeida atualizada, diz assim: como estes, porém, se opuseram e proferissem em injúrias, sacudiu ele as vestes e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, estou limpo e desde agora vou para os gentios. Amém? Eu vou ler aqui na João Ferreira, tradicional, Atos dos Apóstolos, capítulo 18 e o versículo de número 6. Abba Pai, glória a Deus. Na tradicional diz assim, capítulo 18, versículo 6. Mas, resistindo e blasfemando eles, sacudiu os vestidos e disse-lhe: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça. Eu estou limpo e desde agora parto para os gentios. Veja que o apóstolo Paulo ele começou levando o evangelho aos judeus, né? Aos judeus, porém os judeus duvidaram, né? Não estavam acreditando na mensagem salvadora revelada
por Deus ao apóstolo Paulo. Então eles, Paulo então ele ficou revoltado com a situação, porque ele não estava recebendo a mensagem, não estava recebendo a graça. Então Paulo ele agora sacudiu, as suas roupas, e disse que o vosso sangue, ou seja, o sangue deles serviu sobre a cabeça deles. E daquele momento em diante Paulo estava saindo, está indo embora, Veja que em Levíticos é um livro da lei, amém? É um livro da lei, aonde está escrito, lá na lei, são profecias. Levítico 20, versículo 9, diz assim: qualquer que amaldiçoar a seu pai ou sua mãe, certamente será morto. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele, amém? Ou seja, a pessoa que amaldiçoava, o pai ou a mãe, o sangue deles seria sobre aquela pessoa que estava amaldiçoando, amém? Porque eles estavam descumprindo a lei, então ele seria culpado. Vejamos então na versão aqui, João Almeida, atualizada, tradicional, a tradicional, eu li na atualizada. Vamos ver a tradicional, Levítico 20 e o versículo de número 9. Glória a Deus, Abba Pai. Esse é o Ministério Graça e Apostolado em Manaus, o MGA Manaus. Amém? Glória a Deus, Abba Pai. Levítico, isso mesmo. 20, versículo 9. Sejam todos bem-vindos nesta noite a esta live. Você está no melhor lugar, é onde está sendo proferido a mensagem da palavra de Deus. Então Levítico 20, versículo 9 diz assim, na João Ferreira tradicional, quando um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou o seu pai ou sua mãe, o seu sangue é sobre ele. Veja então que na lei, então como Paulo estava pregando para os judeus, e Paulo conhecia muito bem a lei, e eles também conheciam a lei, então eles não acreditaram, porque eles tinham um entendimento do Evangelho, mas eles não acreditavam nem quando Cristo falava das verdades de Deus no dia de sua carne. Então agora Paulo, quando começou a pregar, eles também continuaram na mesma incredulidade. Então Paulo, o que Paulo fez? Amaldiçoou eles, e disse, o sangue de vocês sejam sobre a cabeça de vocês. De agora em diante eu vou embora, vou partir. Então nós observamos também que no livro de Mateus, no capítulo 10, e versículo 14, na João Ferreira atualizada, e depois vamos ver na João Ferreira tradicional. Abba Pai, glória a Deus. Capítulo 10, versículo 14, diz a palavra do Senhor. Glória a Deus. E se alguém vos receber, nem escutar as vossas palavras saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés. Isso daqui foi que o Senhor Jesus ensinou para os seus discípulos, quando ele designou os discípulos que saíssem e pregassem o Evangelho a toda criatura, aos quatro ventos da terra. Então Jesus disse para os discípulos, olha, na casa em que vocês entrarem, que eles não os receberem, ele está dizendo, não receber, nem escutar as vossas palavras, saindo daquela casa ou cidade, sacudir o pó dos vossos pés em testemunho, Ou seja, Paulo, ele usou então a lei para mostrar para os judeus, que ele também tinha conhecimento da lei, amém? Não é que Paulo estava pregando a lei, Paulo estava mostrando para eles que eles eram cientes, tinham conhecimento pleno da lei, e também sabia que o Cristo ressuscitaria, de fato como ressuscitou. Então Paulo usou essa expressão, e então o que Aconteceu? Romanos, ou seja,
Isso. Então Paulo saiu e foi para os gentios, né? Daí então Paulo decidiu ir pregar para os gentios. Até porque Deus já tinha separado Paulo desde antes da fundação do mundo abençoado. Separou, chamou, né, para fazer o quê? O Evangelho. Paulo tinha a missão aqui na terra de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, o ressuscitado. Paulo não tinha compromisso com o Evangelho do Cristo no dia de sua carne. O compromisso de Paulo era com o Evangelho de Cristo pós a ressurreição. É aí que nós temos que entrar com perfeito entendimento para não misturar as coisas. Porque uma coisa era Jesus Cristo no dia de sua carne pregando e ensinando os discípulos. Outra coisa é o apóstolo Paulo, né, que recebeu a revelação da graça de Deus para levar aos gentios. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Jesus Cristo pregou no dia de sua carne e ensinou os discípulos que fosse pregar aos judeus, né, a todo o povo. Mas Paulo, ele tinha uma missão, que era levar o Evangelho do Cristo ressuscitado aos gentios. Então foi quando Paulo saiu e começou então a fazer o evangelismo, anunciar a morte e a ressurreição do Senhor Jesus, dizer que Jesus Cristo já não estava mais morto, que estava vivo e que agora ele habitava dentro de nós, né? Ou habita dentro de nós. Que habitava estava no passado, né? Mas que ele habita dentro de nós. Paulo ensinou: vós sois o templo do Espírito Santo, e o Espírito Santo habita em vós. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Então, abençoado, vamos continuar aqui no versículo 2. Vejamos que vai haver agora uma mudança. Vai ser uma fala que não é o apóstolo Paulo, não é do apóstolo Paulo. Já é a fala de alguém falando já de uma outra situação, porque Paulo já resolvemos aqui essa questão. Amém? Então veja, no capítulo 1, versículo 2, diz assim, vamos lá, capítulo 1, versículo 2, na linguagem de todos, diz assim: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas suas escrituras. Prometido o que, abençoado? Nós acabamos de falar de Paulo e agora o texto, né, continua já falando de uma outra pessoa, né? O que nos faz entender? Nós vamos ler, nós vamos saber, porque aqui está falando aqui, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas suas escrituras, o qual antes havia prometido, né, pelos seus profetas nas santas escrituras. Prometido o quê? Veja que a fala mudou, né? O primeiro versículo falou do apóstolo Paulo, que ele foi separado para o Evangelho de Deus. Mas no versículo 2 agora está dizendo: o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas santas escrituras. Agora, vem comigo. Não está mais falando do apóstolo Paulo. Veja de quem os profetas falavam nas santas escrituras, que também é o livro da lei. Nós vamos ver Isaías no capítulo 7 e o versículo de número 14. Amém? Capítulo 7, versículo 14. Eu vou ler aqui para os irmãos na Bíblia Sagrada Almeida Atualizada. Diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Portanto o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e será o seu nome Emanuel. Opa, já começamos a ver que não está falando mais de Paulo. Veja que mudou. Veja que de repente muda a fala, muda a mensagem. Amém? Então agora a palavra começa a falar do Senhor Jesus. Vejamos que ele diz assim: o qual antes havia prometido pelos seus profetas. Profeta, na época da lei, no tempo da lei, profetizava a respeito de Cristo, da vinda do Cristo, amém? Do Filho de Deus. Então agora está começando a ficar claro, né, que Isaías disse que seria um menino que nascer, que a mulher ia conceber, né, a um filho, e o seu nome seria, ou será, ou é Manuel, né? Manuel,
Glória a Deus. Então vejamos, versículo 3, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Veja que não está falando de Paulo, está falando de alguém que é da linhagem de Davi, amém? Da descendência de Davi. Paulo não era da descendência de Davi, amém? Paulo não era da descendência de Davi. Então, está começando a ficar claro aqui, né? A revelação está começando a ficar bem nítida, né? Por isso que o Senhor lhe disse que, na sua palavra, que os mistérios e os segredos dele teve oculto há séculos e gerações, tem sido revelado aos seus servos, os profetas, agora nos últimos tempos, nos últimos dias, agora na graça. Amém? Então só se entende a Bíblia, o Evangelho da Graça, por meio do apostolado. Se não houver um apostolado, você não vai conseguir entender o Evangelho da Graça de Deus. É por isso que muitas pessoas pensam que o Evangelho da Graça de Deus, ou viver em linha com o Evangelho da Graça de Deus, está vivendo por meio de um Evangelho fraco. Não, é um Evangelho que tem uma aliança superior, melhor do que a primeira. Amém? Então, veja no versículo 3, né, que já começou agora a ser revelado quem é, acerca de seu filho, que nasceu da descendência de Davi segundo a carne. Glória a Deus. Vamos lá. 2 Timóteo, no capítulo 2, e o versículo 8, nós temos uma referência. Paulo agora falando, né? Vamos ver o que Paulo fala. 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 8. Diz: lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. Né? Paulo testificando aqui, através desse apostolado, a Timóteo. Ele falou para Timóteo: Timóteo, lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, veja também a linhagem. Amém? Você viu que Paulo já, no começo, né, no versículo 1 aí, já ficou, né? Então agora, Paulo começa agora, deu uma introdução aí, né, da pessoa do Senhor Jesus Cristo. E agora então ele começa a falar. Amém? Começa a falar. Vamos lá. Lembra-te de que Jesus Cristo, que é da descendência de Davi, ressuscitou dos mortos, segundo o meu Evangelho. Por que ele dizia o meu Evangelho? Porque foi o Evangelho que ele recebeu, a revelação de Deus no terceiro céu. Então, segundo esse Evangelho, que é o Evangelho da Graça, ele recebeu, né, de Deus isso daqui, nessa mensagem. E agora começa a pregar para os gentios. O que eu estou fazendo hoje também, abençoados, é exatamente isso. Eu estou pregando para você que está aí me acompanhando do outro lado. Amém? Estou te ensinando a palavra de Deus. Estou mostrando para você. Eu não estou falando o que eu penso, o que eu acho, né? ou uma história que alguém contou. Não, eu estou falando aqui do que está escrito. E se tiver escrito, o lema no MGA, se tiver escrito, eu creio, abençoado. Então nós temos que crer. Nós temos que crer nesse Evangelho, porque esse Evangelho é um Evangelho poderoso. É um Evangelho que transforma a vida do homem. Amém? Glória a Deus. Transforma a vida do homem. Vamos ver mais uma referência em Atos dos Apóstolos 2, capítulo 2, versículo 30. Vamos ver, vamos acompanhar, que esse é o apostolado da graça de Deus. No versículo 30 diz assim: sendo, pois, ele profeta, e sabendo que Deus lhe havia prometido com juramento que do futuro, ou seja, que do fruto de seus lombos, segundo a carne, levantaria o Cristo para o assentar sobre seu trono. Eu vou continuar até o 34. Diz assim: nesta previsão, diz da ressurreição de Cristo, que a sua alma não seria deixada no Hades, nem a sua carne viu a corrupção. Deus ressuscitou a este Jesus, de que todos nós somos testemunhas, de sorte que, exaltado pela destra de Deus, e tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que vós agora vedes e ouve. Porque Davi não subiu ao céu, mas ele próprio diz:
Disse o Senhor ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha os teus inimigos por escábulos de teus pés. Amém? Então veja que a palavra de Deus, né, Davi já profetizava a respeito do Senhor Jesus. Glória a Deus. Então vamos continuar. Glória a Deus. Vamos ao versículo 4 do livro de Romanos, do capítulo 1. E foi declarado Filho de Deus, com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, nós podemos observar que esse versículo aqui já confirmou, então, o que tinha dito o profeta, né? O profeta. E que Paulo também já tinha falado e que Lucas escreveu em Atos dos Apóstolos. Nós vamos conferir em Atos 13, 30. Abba Pai. Atos dos Apóstolos 13, 30. Essa é a graça de Deus e esse é o apostolado como tem que ser, abençoado. Nós não falamos aqui o que nós achamos ou o que nós pensamos, né? Quando eu falo nós do MGA, pastores do MGA, do Ministério Graça Apostolado. Mas eu posso falar aqui no singular. Eu não estou aqui para falar o que eu acho ou o que eu penso. Estou aqui para falar como está escrito. Se está escrito, nós cremos. Amém? Glória a Deus pela sua vida que está aí do lado me acompanhando. Então veja bem, Atos dos Apóstolos 13, 30, diz assim a Escritura: mas Deus o ressuscitou dos mortos. Ou seja, vejamos que o versículo 4 do capítulo 1 de Romanos diz: e foi declarado Filho de Deus com poder segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Atos 13, 30, diz aqui: mas Deus o ressuscitou, uma confirmação, né? É uma afirmação, mas Deus o ressuscitou dos mortos. E vou continuar: e ele foi por muitos dias visto pelos que subiu com ele da Galiléia a Jerusalém, e são suas testemunhas para com o povo. Amém? Então Paulo estava falando dos discípulos que tinham presenciado todos esses fatos, né, que andaram com o Senhor. Então Paulo narra aqui exatamente esses atos que aconteceram. Glória a Deus. Versículo 31, né, já li. Vamos para o 32. E nós vos anunciamos que a promessa que foi feita aos pais, Deus a cumpriu a nós, seus filhos, ressuscitando Jesus. Amém? 33. Como também está escrito nos Salmos, segundo: meu filho és tu, hoje te gerei. O salmista Davi aqui já estava profetizando, ou seja, próprio Deus falando na boca de Davi. Glória a Deus. Então vamos para o versículo 34. Que o ressuscitaria dos mortos para nunca mais tornar a corrupção. Desse-o assim as santas e fiéis bênçãos, ou seja, disse-o assim: as santas e fiéis bênçãos de Davi vos darei. Amém? Glória a Deus. Então, abençoado, a palavra de Deus é muito clara, né? Abba Pai. Vamos para mais um versículo. E esse versículo que eu vou ler aqui, o Ministério Graça Apostolada, ele está firmado nesse versículo, que é Romanos 1,5. Diz assim: pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Né? Pelo qual quem, né? Vamos lá, vamos desvendar esse mistério. Vimos aqui em cima que foi declarado Filho de Deus, né? Foi declarado Filho de Deus, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dos mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. É por esse nome aqui, por meio desse nome, Jesus Cristo, nosso Senhor, pelo qual recebemos a graça e o apostolado, por amor do seu nome, para a obediência da fé entre todos os gentios. Veja que há aqui nessa fala a menção de obediência. Amém? Então, pessoal, em graça, nós andamos em obediência pela fé.
Amém? Pela fé nós andamos em obediência. E o Ministério Graça e Apostolado aqui em Manaus também está firmado nesse versículo, nesse texto. Jesus Cristo nosso Senhor, pelo qual nós recebemos a graça de Deus, né? Pelo qual recebemos a graça e o apostolado por amor ao seu nome, ou seja, por amor ao nome de Jesus. Glória a Deus, Abba Pai. Para a obediência da fé entre todos os gentios. Veja que entre todos os gentios, todos os estrangeiros, também nós, né, como gentios, recebemos essa graça de Deus e recebemos também esse apostolado. Amém? Uma referência aqui em Atos, no capítulo 6, versículo 7, Atos 6, 7, diz aqui, fala a respeito da obediência também, né? E crescia a palavra de Deus, e em Jerusalém se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Amém? Então, abençoados, temos que andar em obediência à fé. Temos que obedecer à fé. Amém? Nós temos que crer que as ovelhas, elas creem por fé. Elas não creem porque viram, mas creem por fé. Há uma esperança. Amém? Então por isso nós cremos. Glória a Deus. Nós que estamos debaixo da graça e do apostolado, nós vivemos por fé e não por vista. Nós vivemos por fé e não por obras. Amém? Glória a Deus. Então, abençoados, evangelho genuíno da graça de Deus não pode ter obras da lei embutido dentro do evangelho. Amém? Eu estou sendo muito bem claro. Na graça não podemos mais fazer nenhum tipo de obras. Não podemos viver mais de obras mortas, obras da lei. Amém? Quando eu falo obras mortas, que são obras da lei, ou do cumprimento da lei, nós não podemos viver mais dessas obras. Amém? Nós que estamos em graça, somos salvos pela graça, em linha com o que diz o apóstolo Paulo no capítulo 2, versículo 8 de Efésios. Amém? Vós sois salvos pela graça. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Então aqui não tem obra, abençoado. Aqui no Ministério Graça e Apostolado não tem obra. Quando eu falo de obra, aqui não existe campanha, aqui não existe subida aos montes, aqui não existe campanhas de jejum, campanhas de 7 dias, de 21 dias, campanhas de libertação, campanha é o voto do enfim, entendeu? Não existe unção com óleo, porque isso são obras da lei, são obras mortas. Amém? No MGA não existe essas obras que já são ultrapassadas, vencidas, são coisas da lei e que não podemos fazer uso desses costumes, dessas obras aqui na graça de Deus. Amém? Glória a Deus. Então vejamos esse versículo aí, no versículo 7, aqui na Almeida atualizada, diz assim: e divulgando-se a palavra de Deus, de sorte que se multiplicava muito o número dos discípulos em Jerusalém, e muitos sacerdotes obedeciam à fé. Veja que o Evangelho da Graça, ele fala muito de fé, muito de obediência, pessoal. É isso que nós temos que fazer: obedecer, viver em obediência e viver pela fé. Na graça é assim que funciona. A graça não manda ninguém jejuar, a graça não manda ninguém fazer campanha, corrente, não manda ninguém fazer voto de libertação, campanha de cura de milagre, quebra de maldição. Não existe isso na graça. Isso eram feitos lá na lei. Nós não estamos mais debaixo da lei, nós estamos debaixo da graça. Amém? Nós estamos vivendo um novo pacto, em uma nova aliança que é superior
a que tinha antes, que era a lei de Deus, a lei que foi dada por Moisés, aquele povo, né? Aquele povo. E por que houve uma aliança, uma nova aliança? É porque aquele povo não conseguiu não conseguiu cumprir toda aquela lei, aquelas ordenanças que foram impostas a eles. Então, eles passaram a ser escravos, e por esse motivo, então, Cristo, ele veio e cumpriu aí, né, o seu papel de dar a sua vida em resgate de muitos. De muitos quem? Das ovelhas dele, né? De muitos, porque não são todos. No meio de uma multidão, muitos são as ovelhas, né? Então, ele veio para resgatar aí a muitas ovelhas, né? Glória a Deus. Então, vamos lá para o último versículo do contextozinho aqui que eu mencionei aqui, do capítulo 1 de Romanos, no versículo 7, diz assim: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos. Veja, abençoados, veja que o chamado de Deus na nossa vida não foi para viver uma vida aleatória com o mundo, não foi para viver uma vida segundo a carne, não foi para viver uma vida praticando as mesmas coisas que nós praticávamos antes, quando nós não tínhamos esse conhecimento. Amém? Então, o Senhor nos chamou para nós para vivermos em novidade de vida. Amém? O Senhor nos chamou para reinar em vida com Cristo. E quem reina em vida com Cristo, jamais ele volta a praticar as mesmas obras. Amém? Uma vez que a pessoa conhece a verdade, uma vez que a pessoa conhece o Evangelho da graça de Deus e percebe-se que ele está isento da culpa, ele também não pode usar essa ocasião para continuar cometendo os mesmos erros que cometia anteriormente. Porque antes ele cometia porque não tinha conhecimento. Mas agora que tem o conhecimento do Evangelho da graça, que tem o conhecimento da palavra, da verdade, então por que ele tem que voltar a cometer os mesmos atos que ele cometia anteriormente? Amém? Então é isso que diz o versículo. Vamos lá. A todos os que estáis em Roma, amados de Deus, chamados para ser santos. Então Deus nos chamou para sermos santos. Amém? Para viver, para termos uma vida irrepreensível. Abençoado, veja, se você está vivendo em graça e quer fazer aí tudo que dá na tua cabeça, achando que o fato de você estar em graça e já está salvo, aleluia, te dá o direito de estar fazendo isso não é correto. Não é correto. Porque o Senhor não te chamou para viver, para continuar vivendo essa vida, porque você já tinha essa vida antes. Então, se você conheceu, recebeu de Deus a revelação do Evangelho da graça e passou a conhecer a verdade, é porque Ele não te quer que você viva mais praticando, né, os mesmos atos que você praticava anteriormente. Ele te chamou para ser santo. Amém? Santo não é aquela estátua que os irmãos católicos compram lá na taberna e colocam lá na sua prateleira, né? E quando ela está suja tem que ir lá limpar. Não, né? Aquilo ali não é santo, aquilo ali é uma imagem de gesso, uma imagem de escultura, né? Feita pela mão dos homens, algumas feitas de madeira, outras feitas de gesso, né? Enfim, então não é desse santo que eu estou falando. Amém? Não é desse santo, dessa imagem. O santo do que eu estou falando somos nós que recebemos a graça e o apostolado. Santos do que eu estou falando é de pessoas, seres humanos, que raciocinam, que pensam, que vê, amém? Que fala, que ouve, que anda, se movimenta. Esse é o verdadeiro santo, porque o Espírito de Deus está dentro de você, está dentro de mim. Então Paulo diz aqui: graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Vejamos que eu tenho uma referência aqui, no livro de Romanos mesmo, no capítulo 9, versículo 24, eu vou ler aqui, glória a Deus, Romanos 9, 24, para encerrar já a live desta noite. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Amém? Então observe aí, né, que você tem um chamado. Se você é um que tem um chamado de Deus, você tem recebido esse perfeito entendimento, você entendeu que você tem esse chamado de Deus para andar em novidade de vida, para reinar com Cristo, então você tem que abandonar todos os atos que você praticava
que era o contrário e que hoje você precisa mudar, amém? E andar em novidade de vida, para que possa reinar com Cristo aqui na terra. Amém, abençoados? Glória a Deus. Porque o Senhor te chamou para ser santo. Deus te chamou para ser a diferença no meio desse povo. Deus te chamou para ser luz. Amém? Deus te chamou para ser luz. E uma luz, ela não pode ser colocada debaixo do alqueire, mas ela tem que andar, ela tem que estar em cima, para que todos vejam. Amém? Então você foi chamado para ser luz. Você foi chamado para reinar em vida com Cristo. O Senhor Jesus, Ele já te justificou. Se você recebeu essa mensagem nessa noite, saiba que você já está justificado. Amém? Você só precisa agora continuar, permanecer firme nesta fé, nessa esperança, porque Deus te chamou para uma vida abundante, uma vida melhor do que essa. Amém? Do que essa que você estava vivendo. Então Paulo, escrevendo aos Romanos 9:24, ele diz: os quais somos nós, a quem também chamou, está vendo? O qual também somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também entre os gentios. Amém, abençoado? Glória a Deus pela tua vida. Essa é a graça, como ela é. E esse é o apostolado como tem que ser. Receba esta mensagem, receba esta palavra nesta noite e venha reinar com Cristo, porque estamos vivendo já os últimos dias aqui na face da terra. Não nos resta mais muito tempo, então vamos reinar com Cristo enquanto há ainda esse resto de tempo. Tá bom, abençoados? Olha, eu quero passar mais uma vez o endereço da nossa congregação, que está aqui situado na rua Flamengo, no bairro Cidade de Deus, zona norte de Manaus, no Amazonas. Então você que mora nas proximidades aqui do Cidade de Deus, né, você pode estar conosco, né, nas quartas-feiras e aos domingos, no horário das 19 horas. Venha estar conosco, venha receber a tua vitória. Graça e paz, tenham todos uma boa noite e um bom final de semana. Graça e paz, em nome do Senhor Jesus Cristo.